Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, então, com o professor Marcos Corrêa. Hoje é o primeiro dia aí do nosso podcast, né, com alguns probleminhas técnicos, mas nós vamos enfrentando, graças a Deus. E nós estamos, então, ao vivo aí pelo Facebook, pelo Instagram, e logo mais vai sair também pelo YouTube, tá? E você vai poder conferir trechos dessa entrevista também, né, nos canais do TikTok e do Instagram. Hoje eu estou aqui com um mestre literalmente em administração, né, o professor Marcos Corrêa, que também é empresário e vai falar um pouquinho aqui para a gente de gestão. Então, professor, quero começar pedindo para o senhor contar um pouquinho, por favor, da sua história. O senhor, como que foi essa sua caminhada até aqui? Bom, vamos lá. Excelente noite a todos, né? Primeiramente, agradecer ao Rodolfo pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigado a todos, né, que estão acompanhando. Uma satisfação imensa e desde já desejar, né, dar meus parabéns, desejar muito sucesso nesse programa. Acho que tem a tua cara, tem tudo a ver contigo e fico feliz, né, e honrado de estar aqui nesse primeiro episódio. Vamos lá, falar um pouquinho da minha história. Um pouco aquelas perguntas difíceis, né, que a gente nunca para pensar, mas a minha história não é muito diferente de muitas outras pessoas. Não nasci de uma família de classe média, né, média baixa. Desde pequeno tive que trabalhar, né, junto com meus pais são comerciantes, então desde pequeno tive que trabalhar já junto com eles, ajudando, etc. E ali eu acho que já foi a primeira inserção profissional, né? Eu fui inserido no varejo desde que eu nasci, praticamente. Então, desde que eu nasci, eu já me vi ali inserido no varejo. Posteriormente, fui, né, trabalhar também para outras pessoas, trabalhar para terceiros. Enfim, depois fiz técnico em contabilidade, comecei a atuar também em escritório de contabilidade. Depois de atuar em escritório de contabilidade, entrei na área educacional também, comecei a dar aula e por fim, né, depois de caminhar aí entre varejo, instituição de ensino, enfim, uma série de coisas, eu me vi aí na caminhada também da consultoria, né? Então, hoje, de uma maneira geral, eu tenho duas carreiras profissionais, né? Uma carreira docente, né, onde eu trabalho lá no Unisal, além de professor, sou coordenador de cursos e também proprietário da minha empresa de consultoria, QI Treinamento e Consultoria. Muito bem, professor. Em geral, é isso. Que legal. Bom, pessoal, então a gente está aqui com esse mestre, né, na área da administração, né? Foi meu professor também, não posso deixar de dizer isso. E uma coisa curiosa que nós vemos e que também chama atenção, né? Outro dia até ouvi um aluno falando sobre isso. Você já imaginou, então, uma pessoa, né, que começou a sua carreira na feira, que por muitas vezes, às vezes por alguém, ou por um ou por outro, pode ser visto aí por uma caminhada talvez não tão bacana, e de repente a gente descobre, né, que esse cara que lá atrás estava na feira, hoje ele está na frente num dos maiores cursos de administração, né, da região, talvez, quem sabe, do estado de São Paulo, e tem uma empresa de sucesso e vive da sua empresa e do seu trabalho. Marcos, como que você enxerga que a feira te ajudou nesse sentido? Bom, vamos lá, né? Como eu falei, meus pais são comerciantes, né? Eu sou de Aparecida, então acho que quem é daqui do Vale do Paraíba possivelmente conhece, né, a feira de Aparecida. E, então, assim, desde pequeno, meus pais sempre, né, já tiveram loja, tiveram banca, tiveram feira. Então, desde pequeno eu sempre trabalhei naquele universo. Quando, né, logo que eu estava ainda na faculdade, terminando a faculdade, eu pude ter a minha própria banca, né, o meu próprio negócio ali na feira. E a feira, ela desenvolve várias competências, né? Eu vejo que a feira, ela vai desenvolver competência de negociação, de vendas, comunicação, a questão da agilidade, que para o varejo é muito importante, né? Principalmente Aparecida, se tem alguém de Aparecida nos escutando, vai entender o que eu vou dizer. O que você mais vende em Aparecida é seu tempo, né? O turista, né? O romeiro, que a gente chama, ele chega na cidade no horário e ele tem um horário para ir embora. Então, é diferente de um varejo de uma cidade, né? Vamos dizer, de um varejo de cidade, um varejo comum, onde você passa hoje, volta amanhã, dá uma olhadinha. A Aparecida não, a Aparecida é muito dinâmico, então você tem que atender já com uma capacidade de persuadir, de gerar a venda e ser rápido nesse atendimento, no recebimento, porque o tempo é a grande moeda, né? Então você tem horário para começar, horário para terminar.
e quanto mais produtivo você for nesse intervalo, mais sucesso você tem. Então, acho que são as competências principais. Fora isso, né, capacidade de compras. A feira você tem que ser muito assertivo, né? A barraca, ela é muito pequena. Então, não dá para você ter tudo que você gostaria. Então, você tem que ser muito assertivo nas compras. Você tem que ter ali, né, uma capacidade muito grande também de entender as finanças, o fluxo, né? Principalmente a Aparecida. Eu costumo brincar que Aparecida você quebra por excesso de dinheiro, né? Você consegue se capitalizar com o dinheiro dos outros. E aí você gasta sem saber se pode ou não. Quando começa a cair cheque, boleto, etc., você já gastou aquele dinheiro e começa a se endividar. Então você precisa entender também. Então acho que assim, a feira traz competências que você vai usar em diferentes áreas. Então desde o atendimento, a negociação, passando pela gestão financeira, compras, gestão de pessoas, você precisa ter gente para trabalhar com você e saber motivar de novo para trabalhar dentro daquele período de tempo que a feira exige. Então assim, de uma maneira geral, eu brinco que é um curso de pós-graduação, é um curso de graduação em administração intenso, né, e vivido ali na prática, principalmente para a área do varejo. Poxa, que legal, Marcos. Eu acho que essa questão que você colocou até da parte financeira, ela é uma questão que acontece em toda pequena empresa, não é, Marcos? Como que você enxerga isso? Não, com certeza. A questão financeira, ela é um grande desafio, né, para muitas empresas. Eu nem diria só pequenas e médias. Eu acho que a pequena e média mais porque falta, né, às vezes, gente ali dentro. A grande geralmente contrata, né, alguém responsável por essa área. Mas eu vejo isso muito ligado até à nossa cultura de país, né? Nós não somos um país que tem um grande amor, vamos dizer assim, pela área matemática, pela área exata, por sermos analíticos, né? Nós latinos, nós temos, né, essa característica de ser de agirmos, às vezes, até mais na emoção do que na razão. Então, a questão analítica, a questão matemática, a questão do raciocínio lógico, ele muitas vezes ele é suplantado, né? Ele é diminuído perto de uma ação mais emocional, mais da atitude, né? Mais atitudinal. Não é à toa que a gente fala que o brasileiro é um empreendedor nato, né? O empreendedorismo do brasileiro é um empreendedorismo muito atitudinal, muito do ir e fazer, né? E isso falta, então, por outro lado, essa capacidade. E na pequena empresa, isso se torna talvez ainda mais grave, porque a pequena empresa muitas vezes é o dono, é um gerente, é uma equipe reduzida e pessoas que nem sempre têm essa competência, né, de analisar o financeiro. E começam a viver no dia a dia, né? E acho que esse é o grande drama. Começa a viver naquela coisa do que Deus mandou para o dia, né? Então, se naquele dia entrou dinheiro para pagar boleto, eu pago. Se sobrou dinheiro, eu tiro, boto no bolso. Mas não há um planejamento, uma análise, enfim, não há aí um cuidado com essa movimentação financeira, que é a casca de banana aí que muitos empresários podem acabar caindo. Muito bem. Bom, a nossa ideia aqui, né, do podcast, já ouvindo aqui, eu ouvi o Marcos falar, é tão gostoso, né? Às vezes a gente até se perde. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fãzaço do Marcos, mas a nossa ideia do podcast, né, e você que está chegando aqui agora, tá ouvindo a gente falar pela primeira vez, hoje é a nossa estreia, né, do podcast. A gente, tava brincando aqui com o pessoal que tá me dando um apoio, que a gente tá nervoso, ainda deu uma atrasadinha, deu uns probleminhas que é para deixar a gente mais esperto ainda. Mas a ideia é trazer um papo de qualidade para você. Para você que está saindo aí do trabalho, né? O horário é proposital, né? Para você que está saindo do trabalho, tá indo, né, Marcos? A gente tem muitos alunos também que vão assistir a gente aqui. E você que está saindo do trabalho vai poder ouvir aqui um pouquinho sobre gestão com especialistas da área. E hoje, né, para quem está chegando agora, sei que tem algumas pessoas chegando, para quem está chegando agora, nós estamos então ao vivo com o Marcos Correia, que é consultor empresarial e professor e coordenador de curso de administração. Eu queria contar para vocês, né, que o nosso podcast ele está na sua primeira temporada, hoje é o primeiro capítulo da primeira temporada, e cada capítulo nós vamos falar de um tema diferente. Então hoje a gente está conhecendo aí nesse primeiro bloco um pouquinho da história do Marcos Correia, e no segundo bloco, nós vamos debater um pouquinho mais sobre o que é estratégia, sobretudo para pequenas e médias empresas, que é a especialidade do Marcos. Marcos, eu queria te perguntar também, né, além de saber um pouquinho da sua história, eu queria saber por que você decidiu ser empresário, né? Da onde que veio essa vontade sua de trabalhar com empresas e também o que você enxerga um pouquinho desse empresário no mundo de hoje.
Rodolfo, você está com bastante perguntas que eu não estou acostumado a responder. Então, eu vou pensando aqui enquanto eu falo. Eu acho que, assim, eu sempre quis empreender, né? Eu sempre me senti empreendedor. Como eu falei, desde pequeno eu fui muito inserido nesse meio do comércio. Meus pais são empreendedores. Eu cresci vendo eles, né, empreender e trabalhar, etc. Então, eu sempre me senti com essa vontade, com esse desejo, né, de empreender. Mas eu não tinha muita noção por onde que eu ia empreender, o que que eu ia fazer, né? Pensei em fazer 1 milhão de coisas da vida. Até que em 2011, eu já tinha startado essa carreira, né, docente, como eu falei há pouco, né, que além da vida empresarial também tem essa carreira docente, mas eu já tinha startado essa vida docente e quase que por acaso eu me vi fazendo um projeto de consultoria. E naquele momento eu senti uma alegria muito grande, porque eu pude, talvez pela primeira vez, ajudar alguém, né, gerar alguma coisa benéfica para alguém, com o conhecimento que eu tinha, e ainda ser remunerado por isso. Né? Eu não fazia noção do que era consultoria, eu aprendi ali. E ali eu falei, olha, acho que aqui dá talvez para eu caminhar nessa linha do empreendedorismo. E a partir dali, isso foi em 2011, eu comecei a botar energia, estruturar, né, para que esse processo fosse se desenvolvendo. E acho que a minha trajetória é um pouco isso. Acho que nasce de um desejo de empreender. Acho que isso é uma característica minha, né? Eu tenho essa coisa, sempre tive pelo menos 2, 3 fontes de renda diferentes. Briguei durante muito tempo para não folgar, né? Então, fui acostumar a folgar, tirar férias, depois de casado, com filho, né? Então, assim, acho que eu sempre tive muitas essas atividades. Mas talvez o empreender na área de consultoria ele veio quando eu consegui efetivamente fazer um trabalho e sentir o quão bom era ajudar os outros com o conhecimento que a gente tem e poder ser remunerado por isso enfim, fazer isso acontecer. E de uma maneira geral, como você falando do empresariado, eu sinto que também não é muito diferente, né? O empresariado, o empresário inicia essa jornada empreendedora muitas vezes por esse sonho de empreender, por essa vontade de empreender, trabalhando naquilo que ele conhece, naquilo que ele vivencia, e vai, né, se desenvolvendo ao longo do caminho. Acho que 99% dos casos é isso, né? Ele começa porque ele tem uma vontade de empreender, porque ele acha esse caminho do empreendedorismo, mas ele vai descobrindo, né? Ele vai fazendo o caminho conforme ele caminha. Muito bem. É consertar o avião com ele voando, né? Nós vamos consertando o avião com ele voando. Que bacana, Marcos. Marcos, você falou que eu tô fazendo pergunta difícil para você, mas você sabe que aqui é pra gente apertar mesmo, né? Nós vamos fazer uma bagunça, né? E eu vou te fazer uma outra pergunta agora bem difícil pra gente conhecer o Marcos mesmo, né? Que momento, Marcos, que você queria apagar da sua memória? Qual que você acha que é o momento mais difícil que você passou na consultoria ou na vida pessoal, né? Ou nos dois, que você acha assim que esse momento realmente, né? Eu queria saber um pouquinho das dores, né? Porque ser empresário, a gente sabe, né? Os empresários que estão nos ouvindo aí, às vezes a gente vê algumas pessoas na internet colocando, não, empresário é tranquilo, tal. Não é, né? Nós que estamos aí na caminhada, a gente sabe o quanto é duro. E aí vem essa pergunta aí para você. Que momento você gostaria de apagar da sua memória? Rodolfo, baita pergunta, né? Mas assim, eu diria, e sem hipocrisia nenhuma, né? Que eu acho que não tenho esse momento. Eu não tenho por quê? Não porque minha vida sempre foi um mar de rosas, muito pelo contrário, mas porque eu acho que eu treinei a minha mentalidade sempre para ver tudo tentando achar um lado positivo e entendendo isso como um processo de desenvolvimento. Então eu não tenho assim, né, um momento para apagar. É claro, tivemos muitos momentos não tão bons, né? Então, sei lá, quando eu pego minha carreira acadêmica, quando eventualmente uma aula não dá certo, quando você vê um aluno eventualmente tomando um caminho errado, quando você perde um aluno, enfim, quando eu trago para o lado empresarial, quando você perde um cliente, quando você perde times, né, colaboradores que por N situações resolvem deixar seu time, sua empresa, quando você se vê diante de um cenário onde você não tem muita clareza de futuro, acho que todos esses são desafios, né, desafios bastante grandes que a gente vive. Mas
de novo, eu não colocaria isso como algo que eu quero apagar da minha memória, muito pelo contrário. Eu acho que é isso que vai fortalecendo a gente e fazendo a gente ser melhor no amanhã, né? Eu acho que é o desafio do hoje que faz a gente ser melhor amanhã. Eu me recordo, né, Rodolfo? Quando eu fazia faculdade, eu não tinha grana para pagar a faculdade, e eu fiz a faculdade trabalhando, né, no programa Escola da Família. E eu trabalhava final de semana no programa Escola da Família. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, trabalhava no supermercado, depois fui para um escritório de contabilidade, e de segunda a sexta, e sábado e domingo eu trabalhava no programa Escola da Família. E eu me recordo que quando tinha alguns eventos, né, os outros universitários, eu via eles às vezes reclamando, ai, domingo, ai... E eu não, eu achava aquilo natural. Talvez pela minha origem, né? Eu sempre trabalhei em feira, trabalhei sábado, trabalhei domingo. Para mim, sábado e domingo é dia normal, né? Mas talvez porque eu consegui entender a gratidão daquilo. Aquilo podia ser um sacrifício, trabalhar sábado e domingo, mas estava pagando a minha faculdade, que eu não tinha condição de pagar. Então, eu acho que é isso. Acho que ao longo do tempo eu fui treinando a minha mentalidade para olhar as coisas ruins por uma ótica positiva, né? Graças a Deus também, né? Eu, mesmo na vida pessoal, acho que eu tive aí, até hoje, nunca tive também nenhum motivo, né? De grande lamentação. Então, isso também que se pese, né? Essa questão, mas acho que é isso, a minha Ô, resposta. Marcos, e é bacana, Marcos, que nós vemos assim, né? Quando a gente olha para alguém bem sucedido dentro, né, das organizações ou dentro das empresas, né? Alguém que conseguiu cargos altos, né? Como você, parece, né? Parece que essas pessoas não passaram por algumas situações difíceis, né? Como você falou agora, não, eu tive dificuldade para pagar minha faculdade. Puxa vida, né? Parece que essas situações não acontecem, né? Parece que o bem-sucedido ele já nasceu bem-sucedido, né? E acho que você é a prova aqui, né? De que todo mundo está caminhando, está conseguindo, subindo a sua escada. Marcos, né, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, eu quero te convidar para fazer um bate-papo rápido. Eu queria que você responder, eu vou te falar uma palavra, e eu queria que você pensasse a primeira palavra que vem na sua cabeça. Tá bom? Tá? Como definição, o que vier na sua cabeça, tá? Então, sucesso. Felicidade, tranquilidade, Futuro. trabalho, construção. Legal. Funcionários. Time, coletivo. Legal. Dinheiro. Meio. Meio. Muito bacana. Obrigado, Marcos. Então, essa aí foi a primeiro bloco aí da nossa conversa. Nós não vamos parar, nós vamos direto, mas eu queria agradecer aqui, né, os nossos patrocinadores. Então, primeiro, né, a QI Consultoria. A QI Consultoria, né, ela é uma empresa de consultoria, e você aí que está nos assistindo, ou que trabalha numa empresa, né, e que tem alguma dificuldade dentro da empresa, a consultoria, ela ajuda você a desenvolver esse projeto. Então, por exemplo, né? Professor, eu tô com uma dificuldade, às vezes eu escuto muitos alunos falando assim, né? Professor, eu tô com uma dificuldade, não consigo contratar gente. E aí, de repente, fazendo uma análise, a gente vai perceber que é um problema de motivação. De repente, vai falar, professor, eu tô com um problema nas finanças. Pode ser um problema de estoque, né? E esses caras aqui, eles são times, um deles está aqui, né? O Marcos, mas eles são um timaço, são acho que 8 ou 9 consultores, gente gabaritada que pode te ajudar. Então, tá aí o convite para você conhecer o site aí da QI Consultoria. E o nosso segundo patrocinador, né, é uma faculdade, né, de Curitiba, que montou um polo aqui em Lorena, chamado Unibrasil, né? O Unibrasil é uma faculdade gigante de Curitiba que tem cursos de graduação e pós-graduação. Algumas graduações na área da saúde, que não tem aqui na região, fonoaudiologia, nutrição, entre outras coisas, né? E você vai encontrar lá pela Uniplan, tá aí na sua tela o número do WhatsApp da Uniplan, tá? Então você pode seguir lá eles também. E já deixo o meu convite aqui para você também curtir o nosso canal, né? Então nós estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, tá? Então todas essas plataformas, YouTube, né? E especialmente eu vou deixar aqui para você curtir a nossa plataforma lá do YouTube. E quero lançar já aqui ao vivo, né? O nosso sorteio. Eu vou pedir para o pessoal pegar para mim até, né? Nós estamos com uma parceria com a página Tem Açúcar Vizinho.
é uma página bem conhecida de Lorena, e nós vamos lançar lá um post aonde você vai concorrer junto com a Uni Brasil lá, né, curtindo lá as páginas, você vai concorrer a esse fone aqui sem fio. Então, se você quiser participar, procura lá o Tem Açúcar Vizinho, ou a página, nossa página do podcast, que é Negócios com Resultado, podcast Negócios com Resultado, que você vai poder participar lá, tá? Começando o nosso segundo bloco aqui, nosso segundo bloco ele é um pouquinho mais rápido, né, Marcos? Eu gostaria de perguntar para você o que é estratégia na sua visão e como que você enxerga que as empresas trabalham estratégia hoje. Vamos lá, Rodolfo. Boa pergunta. Estratégia, eu costumo dizer que é um termo que todo mundo fala, né? Mas é difícil de se definir. Estratégia, para mim, essa frase não é minha, essa frase é de Michael Porter, né? Estratégia é ser único. Estratégia é ser diferente. Estratégia é aquilo que te faz único, né? Eu tenho várias possibilidades, sobretudo no meio empresarial, quando eu penso, né? Eu costumo perguntar brincando, né? Não tem nenhum produto ou serviço que quando você pensa não vê 3 ou 4 opções diferentes. O que diferencia um do outro? Isso é estratégia, né? A clareza daquilo que te torna único, a clareza daquilo que te faz ser diferente dos demais. Isso é estratégia. Isso é fácil de falar, é difícil de fazer. Porque no dia a dia a gente é muito bombardeado, né, na rotina pelas boas práticas, por aquilo que todo mundo faz, o que não é ruim, mas é sempre um exercício de pensar. Aquilo serve para mim? Faz sentido para mim? É estratégia? E aí eu preciso avaliar e ter muita clareza disso. O que eu faço que me torna único? O que eu faço que quando o meu cliente compra comigo, ele interage comigo, ele só enxerga na minha empresa, na do vizinho não. Ali mora a minha estratégia. Muito bom, Marcos. Legal. Marcos, o pessoal tem participado bastante conosco aí nas redes sociais e eu quero te fazer aí uma pergunta que veio das redes sociais. É uma pergunta, né, do Esdras, tá? Ele está perguntando aqui para você, Marcos, até onde, né, o BI, que eu acredito que seja Business Intelligence, pode ajudar na estratégia de uma empresa. Bom, vamos lá. A gente vive hoje, né, uma era de tomada de decisões cada vez mais repleta de dados. Antigamente, quem era supervalorizado nas empresas, nessa área principalmente estratégica, era quem tinha uma capacidade de ter feeling, né, que a gente chamava. Então, aquela capacidade de olhar alguns dados e conseguir fazer algumas conjecturas e projeções. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o volume de informações que nós temos, é cada vez mais comum que as empresas utilizem de ferramentas como o BI, né, para organizar esses dados, minerar esses dados e a gente poder tomar decisões acertadas. A grande questão, eu sempre falo isso, né, a gente tem um curso de pós-graduação nessa área, né, de Business Intelligence, a grande questão que eu sempre falo o segredo não é analisar dados, é saber quais dados analisar. Então, eu tenho uma infinitude de dados que eu posso olhar. Quais dados são importantes e relevantes para o meu negócio? A partir daí, a partir do entendimento, eu consigo organizar como gerar esses dados e gerando esses dados, eu vou trabalhar o resultado desses dados. Cada vez mais, os profissionais de administração e aqueles que trabalham em estratégia serão cobrados por tomar decisões baseadas em dados e não mais no feeling, no achismo, no palpite. E aí é onde entra ferramentas como o BI. Muito bom. Marcos, eu sei que seu horário também tá justo, a gente, né, vai dar aula daqui a pouquinho, já tá no... Tô apertando o Marcos aqui. Ouvindo aí, já tô chegando. Tirando aqui até o último gota do Marcos. Eu vou fazer a última pergunta, a pergunta foi feita, né, pelo Luiz, que ele é coordenador da Faculdade Uniplan, quero mandar um abraço aí pro Luiz. Ele fez a seguinte pergunta: quais as tendências emergentes que estão moldando as estratégias empresariais no mercado atual? O que você acha de futuro aí para a estratégia, para a gente fechar o nosso podcast de hoje? Bem legal a pergunta, Luiz, um abraço. Eu acredito que a tendência, né, natural da questão estratégica está muito ligada à digitalização, né? E quando eu falo digitalização, não é só estar em redes sociais, por exemplo. É a digitalização, inclusive, de modelagem de negócio. Você pensar um modelo de negócio em rede, um modelo de negócio baseado em plataforma, onde, por exemplo, ao invés de você
simplesmente vender para clientes, você ser uma plataforma que conecta produtor a consumidor, você trabalhar, por exemplo, um movimento, se eu estou falando de varejo, omnichannel, dando ao cliente a oportunidade de escolher o canal. Eu acredito que a estratégia vitoriosa, e de novo, recordo, né, o conceito básico, estratégia é aquilo que te faz único, nesse momento, é aquele que melhor souber usar a tecnologia, mas não a tecnologia pela tecnologia, a tecnologia como meio de gerar uma experiência diferenciada, um modelo de negócio diferenciado que me faz ser único. Então, acho que isso é a tendência, que passa por análise de dados, passa por entender consumidor, que passa por desenhar novos modelos de negócio. Então, eu diria que, assim, para aquele que quer ser um grande estrategista de futuro, principalmente, além de entender de negócios, entender de tecnologia. Mas, de novo, repito também, não é entender de tecnologia no sentido de tecnologia básica, de ir lá e saber fazer um post nas redes sociais. Não é isso. É entender de como que a tecnologia está atuando para melhorar e para facilitar as conexões, as transações e relações comerciais ou mesmo publicitárias, enfim, e outras formas. Acho que seria nessa linha. Marcos, muito obrigado pelo seu tempo. Imagina. Na verdade, eu tenho aqui alguns agradecimentos a fazer para a gente fechar o nosso podcast hoje e convidar você para interagir conosco aí. Então, comenta aí para a gente, você que está aí no LinkedIn, no Facebook, ou logo mais, né, também no YouTube. Comenta para a gente, o que você achou? Tava legal, áudio, som, né, a imagem tava ok, você gostou, o papo tava legal? Né, as críticas são bem-vindas também, né? Eu brinco com os meus alunos que os elogios deixam a gente feliz, mas é crítica que faz a gente crescer. Então coloca aí sua opinião sincera. E no nosso próximo podcast, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Tem alguma coisa que te interessa nesse assunto? Então eu queria que você já deixasse aí pra gente as sugestões de pergunta. Eu tenho muita gente para agradecer nesse final, não vou conseguir agradecer a todos, mas eu queria fazer um agradecimento primeiro a Deus por ter permitido que a gente estivesse aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer minha esposa, que dá todo o apoio para que eu consiga fazer qualquer coisa na minha vida. Eu quero agradecer, né, em terceiro lugar, os meus queridos que estão aqui junto comigo no estúdio, a Sara, o Pedro e a Ludmila, estão me dando maior apoio, sorrisos, estão me deixando mais tranquilos aqui. Né? Quero agradecer, professor, demais o senhor. São tantos agradecimentos que eu nem vou fazer todos porque o senhor tem aula. Mas o primeiro deles, né, é por ter aceitado, topado esse primeiro piloto aqui conosco, tá aqui ajudando, fazendo tudo que o senhor pode, por dividir o seu conhecimento conosco, né, enfim, por todo esse conhecimento. E queria fazer um agradecimento muito especial para todos vocês que estão dando força para a gente na rede social. Hoje eu recebi com certeza, mais de 200 mensagens de apoio, gente falando comigo nos corredores das universidades, do curso lá que a gente faz. Rodolfo, vai dar certo, que legal, bacana. Eles estavam acreditando tanto que eu até fiquei contagiado. Obrigado mesmo por esse apoio, eu não mereço esse carinho que todos vocês tiveram comigo, obrigado mesmo. E convido você, gostou? Próximo é semana que vem. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.